Boa noite, Catedral Batista do Bosque, graça e paz, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Dê glória a Deus bem forte. Essa é a noite que o Senhor preparou para ter um encontro real com a sua vida. E se você está feliz com o Senhor, vamos celebrar a Ele com uma alegria. Vamos lá, bem forte na palma. Diga isso. Vem, Senhor, encher esse lugar. Peça isso. Com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Cante isso a Ele. Eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Por quê? Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Sai do chão, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus, 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 vem sobre nós, Senhor. Vamos dizer, vem, vem, Senhor, encher esse lugar. Peça por isso, vamos. Vem, Senhor, encher esse lugar. Dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua Tira o pé do chão. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar e dá vontade de gritar. Sai do teu lugar. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saudade e alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar. De gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vamos lá! Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Aleluia! Quantos creem que Ele já está na casa? Ele já está nesse lugar. Ele já se faz presente aqui nesse lugar. A sua presença já é real. E nessa noite Ele vai nos tocar de uma forma diferente, sobrenatural. Feche os teus olhos. E se você puder, levanta as tuas mãos como forma de adoração e rendição. Porque é lindo estarmos na presença.
Quando estamos na presença dEle, nós nos rendemos totalmente, nos entregamos totalmente àquele que é digno de honra, digno de glória, de louvor e toda adoração. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Peça pra Ele, vai. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem a tua presença nós não somos nada. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro.
o Senhor nos encontrou, que nos tornou filhos, porque Ele é tudo que a nossa alma ansiava. Ele é a fonte que nos encontrou. Tu és Jesus. Sim, Jesus. Você pode dizer isso a Ele com as tuas mãos levantadas e dizer: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Senhor Jesus. Vamos dizer, junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Você pode pedir essa água aqui nessa noite. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar uma vez. Joga a tua mão no céu e declare: Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Senhor, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e todos os meus dias, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está sobre Ele, e o governo está nele. Vejam, Ele traz, meu Deus, Ele virá, e soberano em poder. Ele virá, e o governo está sobre Ele. Vejam, Ele traz consigo. Eu quero ver a igreja. E Ele, pega as tuas mãos o mais alto que você puder. Declare isso a Ele, catedral. Perdendo tudo, perdendo tudo, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano. Ele virá, e a sua noiva o aguarda, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
meus pecados. Eu não te troco, eu não te troco por nada. Rasga teu coração e declare todo vazio que havia em mim, e hoje é sua morada. A minha alma busca e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma busca, meu Deus, e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. A nossa vida foi transformada quando Ele nos encontrou. Joga a tua mão lá em cima e diz: quem é esse que era ser? Nós não éramos dignos desse amor. No lugar o Cordeiro que por mim o nome dele é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, vamos dizer, o nome dele é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, vamos dizer, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Diga o nome dele, Jesus, Jesus, o nome dele, o nome dele é Jesus. Reconheça o nome dele aqui. O nome dele é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. Casca teu coração e diz o que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti. O que seria de mim, meu Deus, sem ti, meu Deus do céu, sem ti, o que seria de mim, sem ti, meu Deus, sem ti, só quero a ti e nada mais. Você pode dizer isso aqui, e nada mais, nada além de ti. Casca teu coração, só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além. Eu quero ouvir a igreja. Só quero e nada mais, e nada mais, nada além. Só quero e nada mais.
Vamos dizer: Santo, Santo, Santo. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. E tu és santo, santo. É o Senhor, Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo. Reconheça a natureza dele aqui, catedral. E é o Senhor Deus, o poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo. E é o Senhor, Deus poderoso, digno de Levanta as tuas mãos bem alto. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite pelos feitos dele nas nossas vidas. Diga: Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço porque a tua graça me alcançou. Pai, nós estamos nesta noite aqui, iniciando a nossa semana na tua presença. Nós viemos aqui, Senhor, não receber, mas nós viemos entregar. Nós viemos neste lugar entregar o nosso coração diante do teu altar. Nós viemos entregar a nossa família. Nós viemos entregar a nossa saúde. Nós viemos aqui entregar tudo que nós temos, Pai. Nós te entregamos tudo, 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 tudo. Nós entregamos tudo diante do teu altar. Senhor, traz sobre este lugar o teu refrigério. Traz a tua brisa suave, a tua paz, a tua alegria. E que essa paz possa se estender até os nossos lares, até as nossas casas. Senhor, nós rejeitamos tudo aquilo que não vem de ti. Nós rejeitamos tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Nós entregamos as nossas famílias diante do teu altar, porque nós sabemos que tu és um Deus que cuida dos nossos lares melhor que nós mesmos. Nós entregamos os nossos filhos, os nossos pais. Tu és o Deus de causas impossíveis. Nós entregamos tudo, Jesus. Entregamos tudo diante do teu altar. Nós cremos que tu és aquele que pode todas as coisas. Aqueles que têm sofrido com crises de ansiedade, aqueles que essa ansiedade está disfuncional, aqueles que têm tido crise de pânico, não têm conseguido dormir, nós declaramos, Senhor, acalma os pensamentos nessa noite. Nós rejeitamos todo pensamento contrário à tua vontade. Nós rejeitamos, Pai. Nós declaramos saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Nós acreditamos que somos o teu povo, que somos a tua igreja. Então nós te pedimos nesta noite, Pai, nos dá a tua paz. Paz esta que o Senhor disse que o mundo não pode dar. O Senhor disse: a minha paz vos dou. Paz essa que o mundo não pode dar. Nesta noite nós recebemos a tua paz para iniciar a nossa semana. Nós declaramos a tua bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas empresas, os nossos trabalhos. Que toda perseguição nos trabalhos cesse, que venha a tua paz e que nós sejamos a igreja que vamos trazer muitos para a tua presença. Que nós sejamos luz
Boa noite, Catedral Batista do Bosque. Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Só quem vai morar no céu, diga aleluia. Agora olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele, diga boa noite, seja bem-vindo. Esse culto hoje é para você. Isso, fale com o seu irmão, porque às vezes você está aqui, você não conhece, mas aqui é a casa do Pai, então todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, amém? Tem alguém nos visitando aqui do meu lado esquerdo pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão assim, deixa eu conhecer você. Amém, glória a Deus. Olha aqui, quantos convidados aqui ao meio. Temos alguém nos visitando? Levanta a mão assim bem alto, deixa eu ver. Amém, aqui nós temos alguém nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão assim. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Como é que nós recebemos nosso convidado? Com muita alegria. Sejam bem-vindos à Catedral Batista do Bosque, uma igreja feita para você e para a sua família. Se você não tem igreja ainda, deixa a gente ser a sua igreja, deixa a gente amar você, porque aqui você é muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Não deixe de estar aqui, deixe nós pastorearmos você, e aqui Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu quero ser bem breve, quero dar alguns avisos. Nossa pastora já está aqui para ministrar uma palavra poderosa. Disse que ontem a catedral ficou igual pastel de rodoviária com a mulherada aqui. Sim ou não? Diz que foi pouca carne e muito óleo. Pastel de rodoviária é assim e hoje não vai ser diferente. Amém? Queridos, Deus tem algo preparado para a nossa vida. Solta o primeiro aviso aí, Paulo. Nós temos aí um ministério que está surgindo, né? Ministério IBB para todos. Olha só que lindo, queridos. Ministério IBB para todos. Nós vamos ter o início desse ministério com uma reunião com os pais, dia 25 de outubro, às 15 horas, aqui na Catedral Batista do Bosque. Então você pode já se preparando, vai ser um novo tempo, né? A IBB para todos é uma igreja para todos, amém? Então se organize e você, no decorrer do tempo, você vai sabendo melhor como vai estar funcionando o IBB para todos, amém? E nós queremos mandar agora também a ação social, dia 11 de outubro, das 8 às 13 horas, vai ser aonde? Lá na Avenida Adenilson Rogério de Oliveira, lá em Acrelândia. Mas nós vamos ter aqui a consagração para quem vai servir dos voluntários, dia 8 de outubro, às 20 horas aqui, né, pastor Tiago? Às 20 horas, lá na IBB? Lá na IBB, então você vai para a consagração às 20 horas. Todos que vai servir. Pastor Fábio, eu quero servir, como é que eu faço? Pegue aqui, faça pelo seu QR Code a sua inscrição e sirva o Senhor. Vai ser uma ação social poderosa para a glória de Deus, amém? Pode mandar, Paulo. Nós temos aí a rede Somos Um, com a série Ser Ovelha, e você é nosso convidado dia 11, 18 e 25 de outubro para estar conosco aqui todo sábado aqui na Catedral. Sábado agora vai estar ministrando o pastor Ítalo Araújo, vai ser sobrenatural, vai ser uma bênção e você não pode ficar de fora, amém? Pode mandar, Paulo. Pode mandar. Segura aí, Paulo, segura aí. Segura aí, acabou os avisos? Então esse aqui eu quero chamar a pastora Giane para vir aqui. E enquanto a pastora Giane dá esses avisos, eu quero chamar aqui algumas crianças que vão ser apresentadas, que estão aqui. Pode vir aqui indo para cima, a Tuanes Cazuza e o pai Victor Marques e os bebês também, Antônio Soares e Benício. E o outro pai, que é Gessé Brito, e a criança Ravi Miguel. Amém? Então venham vindo aqui para cima que nós vamos já apresentar. E a pedido dos pais, o pastor Frank está por aí. Se tiver, sobe aqui em cima que os pais pediram para você apresentar. Amém? Solta o vídeo, Paulinho, por favor. Do que aconteceu ontem aqui na Catedral.
maiores faremos, para a glória do nome de Jesus. Desse lado. Desse lado. E dia 6, 7 e 8 nós temos o nosso Congresso de Mulheres, Graça e Favor. Solta o vídeo aí do Congresso de Mulheres, Paulinho, por favor. Se libera. Não, esse aí não. Já foi. Congresso das cantoras. É ao vivo. Vai ter? Não, já foi. Gente, é ao vivo. Chateado não. Ontem nós demos o pontapé para o nosso Congresso de Mulheres. Solta o vídeo aí bem alto aí pra galera ouvir. Meu Deus. Em novembro, Graça e Favor. Olha aí, Estrela Laura. Estou tocando agora. Descansa. Já tenho a tua vitória. Só precisa ter. Que nunca foi só. Essa menina, 16 anos de idade. É que na minha fraqueza Kelly Deus Bianca. me fez mais forte. Quando eu Gisele chorar, Nascimento. vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Pastora O que é que Isa você está Reis. fazendo aqui, Maria? Eu vim trazer perfume para o corpo do meu mestre. Oi, isso aí foi na sexta-feira. Hoje já é domingo. O corpo maldito já foi vencido. A morte já foi vencida. Para de levar perfume para o teu passado, Maria. Tem vida para você aqui. Porque Deus está Ruth dizendo: Catala. quero aprovar mulheres, quero levantar mulheres. Eita. Que não competem, que não desistem, que não param, que não se fazem de vítima, que carregam os seus panos, caminham e carregam as outras também. Uou. Deus da minha Sara Beatriz. escreve os detalhes. Meu Deus. Mesmo em pedaços, me sustento sua bondade. Quando estou sem força. 6, 7, 8 de novembro, Graça e Favor. E ontem demos o pontapé inicial com a nossa querida missionária Carmosina, que daqui a pouco vai estar ministrando uma palavra poderosa de Deus. Mas eu quero te avisar que são vagas limitadas. Então, se você ainda não fez sua inscrição, não perca tempo, corra, faça sua inscrição. Serão 3 dias. Ruth Catala estarão 2 dias conosco. Isa Reis 2 dias conosco. Então não fique fora, querida. Invista na sua vida espiritual. Invista também na vida do seu filho. Se você não tem com quem fique seu filho, nós vamos ter também Graça e Favor Kids. E ainda temos algumas inscrições. Algumas. Eu acho que nós temos apenas 70 inscrições. Então, corra, não fique de fora. Não tem desculpa para você, querida. Chegou o tempo da graça e do favor de Deus na sua vida. E esses 3 dias com certeza vão mudar a sua história. Só você que crê, levante a mão e aplauda Jesus bem forte. Oi. Queridos, vamos apresentar essas crianças. Jesus, quando com semanas de vida, foi levado ao templo por seus pais. E naquele dia Simeão profetizou que ele viria para salvar muitas pessoas. E esse momento é um momento de muita repercussão espiritual na vida dessas famílias. Então eu queria que você estendesse sua mão para cá. E tudo aquilo que você deseja de bom para você, que você possa desejar para o Antônio Soares, Benício Soares e Ravi Miguel. Sim, Pai, nós queremos te apresentar, Pai, essas crianças. Seus pais estão aqui, Senhor, porque eles sabem que sozinho eles não podem.
Eles estão aqui declarando total dependência do Senhor. E nós queremos te apresentar, Pai, para que repouse sobre eles um espírito de sabedoria, de muito discernimento espiritual. Que repouse sobre eles, Senhor, a tua bênção, a tua proteção. Nós repreendemos, Pai, toda morte precoce, todo plano satânico contra a vida deles. Nós aplicamos sobre eles, Pai, o teu sangue e declaramos, Pai, eles benditos onde eles forem, onde eles colocarem a planta dos pés, eles serão revestidos, Senhor, de autoridade e de proteção, em nome de Jesus. Queria que você estendesse eles, levante eles. Sim, Pai, hoje o Anthony, o Soares, Benício Soares e Ravi Miguel são teus, em caráter irrevogável. Que o Senhor esteja com eles, Pai, todos os dias da vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém, queridos. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Eu quero chamar aqui o Gemil Júnior, Gemil, administrador aqui da nossa igreja. Ele tem um recado para você, fique bem atento, amém? Glória a Deus. Graça e paz. Quem está ferido, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Queridos, o amor da nossa igreja, a fidelidade de cada um de vocês, faz com que a cada dia a nossa igreja consiga avançar. Quem está aqui na catedral há muitos anos, consegue perceber que nos últimos 3 anos nós tivemos uma mudança muito gratificante. Uma estrutura de um palco moderna, um som totalmente novo, o próprio piso realmente que era muito ruim antigamente, a própria climatização. E a pedido do nosso pastor Agostinho, eu que faço parte da administração da IBB, nós temos que dar uma satisfação para vocês. Desde ontem nós estamos com uma temperatura muito quente aqui dentro. Da madrugada de sexta-feira para ontem, nós tivemos 4 ocorrências pegando aqui do Calafate até aqui a catedral, que foram furtos de cobre. E infelizmente a catedral é uma dessas notificações que passaram nessa madrugada. Na madrugada de sexta para sábado, usuários de droga conseguiram infelizmente entrar aqui na parte alta. Porque se é um pai de família em casa mexendo numa bomba, pega um choque e morre. Um abençoado desse conseguiu escalar aqui na parte de trás, subiu, foi até essa cobertura aqui e eles furtaram todos os cobres do nosso ar-condicionado. Então era muito importante, pelo amor e carinho que a nossa igreja tem, em nome do nosso pastor, que a gente desse uma satisfação para vocês. Hoje pela manhã a nossa equipe já começou a trabalhar, a equipe que presta serviço para a catedral dos ar-condicionados já fizeram todos os levantamentos. Nós vamos correr para que no próximo domingo já esteja tudo normalizado, mas nós não poderíamos sair daqui e deixar a igreja se abanando com tanto calor e não entendesse realmente o que está acontecendo. Então eu queria que vocês tivessem uma compreensão, que eu sei que vocês estão tendo, mas a gente como igreja, como esses pastores aqui que são fiéis, são dizimistas, são ofertantes, cuidam da nossa casa. Nós vamos fazer o possível para que na próxima quarta-feira, na verdade, pastora Jane, se o ar-condicionado não estiver funcionando, hoje pela manhã nós alugamos 14 climatizadores, todos que tinham em Rio Branco, para que no Passo de Fé as pessoas não sofram. E que no próximo domingo a gente já esteja com a climatização normalizada em nome de Jesus. Amém? Obrigado, igreja. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que noite maravilhosa. Eu creio que você vai sair daqui nesta noite impactado com a glória de Deus, com a presença de Deus. Abra sua Bíblia, Palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, versículo 24.
O Senhor colocou essa palavra ao meu coração desde a rede de homens. E eu creio que pessoas serão ministradas. Em nome de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Queridos, nós não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Primeiro eu quero falar sobre Mamon. Mamon é conhecido como o Deus minúsculo, com D minúsculo, do dinheiro. Da avareza, do egoísmo, dos bens materiais, do dinheiro sujo, da ganância, da cobiça. Ele é um principado, queridos. Um principado que age no sistema financeiro de muitas pessoas e até de países e empresas. É assim que Mamon age. E como que Mamon age na vida de um cristão? Sabe aquela voz que diz assim: para que você vai ofertar? Para que você vai dizimar? Para que você vai dar dinheiro para a igreja? Ah, pastor, mas dízimo é do Velho Testamento. Isso é uma influência de Mamon na vida de muitas pessoas. Logo, essas pessoas que estão sobre a regência de Mamon, elas têm a seguinte frase: pastor, a empresa é minha, foi eu que trabalhei. Pastor, o dinheiro é meu, foi eu que trabalhei. O carro é meu. Tudo é meu. São frases de pessoas que estão adorando a Mamon. E por causa dessa adoração, eles estão se desviando do verdadeiro propósito, que é Jesus, que é uma vida de fé, que é uma vida de bênçãos sem medidas. Não vou me alongar muito sobre Mamon, porque esse não é o propósito. Eu quero falar de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que enviou o seu Filho para nos resgatar do inferno e nos dar a vida eterna. A Bíblia diz em Salmo 24, versículo 1, que tudo pertence a Deus, a terra pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus, e todos os habitantes da terra pertencem ao Senhor, porque tudo foi Ele que criou, formou, tudo pertence a Ele. É Ele que é o dono do ouro, da prata, é Ele que governa tudo e todos. É Ele que criou tudo e todos. Esse é o nosso Deus. Tudo pertence a Ele. Ele criou tudo nesta terra com uma riqueza de detalhe extraordinária. Porque tudo que Deus fez e faz é perfeito. Ele é a fonte das riquezas insondáveis. Ele é a fonte dos recursos. Ele é a fonte da ideia criativa.
Talvez você fique pensando que o Steve Jobs teve a melhor ideia. Talvez Bill Gates teve a melhor ideia. Não, queridos. Talvez os maiores empresários que já passaram por esta terra tiveram a melhor ideia. Não, não foram eles. É Deus que tem a melhor ideia. É Deus que é a fonte da ideia criativa para o teu trabalho, para os teus negócios, para a tua família. Porque Ele fez tudo. Porque Ele é perfeito. Então, queridos, finalizando, tudo pertence a Deus. O teu trabalho pertence a Deus. A tua cadeira de governo pertence a Deus. O teu negócio pertence a Deus. O teu trabalho pertence a Deus. O teu MEI pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. A saúde é Deus que te dá para trabalhar e produzir recursos nesta terra e produzir renda. É Deus que te dá. É Deus que provê, porque Ele é a fonte de tudo. Então, queridos, quem investe no reino de Deus, quem serve no reino de Deus, não vai ficar desamparado. Quem está com Jesus tem tudo. Quem está com Ele tem as riquezas. Quem pertence a Deus está e será abençoado. Talvez você fique pensando, mas pastor, esse final de semana eu trabalhei para Deus. E algumas pessoas fiquem olhando, dizendo, você perdeu dinheiro. Não, você não perdeu. Você ganhou chaves espirituais para acessar as riquezas de Deus. Nós recebemos unção para prosperar. E eu finalizo dizendo para você hoje, interrogando, qual Deus que você vai adorar? Fique de pé no teu lugar, queridos. Talvez você, devido à situação financeira que o Brasil está vivendo, você deixou de ofertar, você deixou de ser um dizimista fiel. Confia no Senhor, que Ele vai depositar recursos na tua vida. Confia no Senhor e Ele vai te dar ideias para você prosperar e sair do ciclo de derrota financeira. Confia no Senhor. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua área financeira. Vamos orar. Pai, eu quero orar pela tua igreja, os teus filhos. O Senhor tem coisas grandiosas para entregar, Pai. O Senhor tem ideias para entregar, mas ainda está faltando um passo de fé, uma aliança, um renovo de aliança contigo. Aquelas pessoas que chegarão hoje aqui, Pai, nesta casa, com pensamentos de desistência dos seus trabalhos, dos seus negócios, com preocupações e ansiedades, o Senhor nesta noite está abrindo umas janelas dos céus para te abençoar, para te dar a estratégia, e você não vai ficar desamparado, porque você é filho e filha de Deus. Por isso, volte a confiar em nome do Senhor Jesus. Traga a tua oferta e o teu dízimo com muita alegria à casa do Senhor. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso
posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Eu sei que está quente, está calor, mas eu gostaria de pedir a você 5 minutinhos para que nós possamos ouvir essa mulher de Deus que trouxe uma palavra para nós nessa noite, missionária Carmozina. Seja muito bem-vinda a Rio Branco, Acre, Igreja Batista do Bosque. Fique à vontade, em nome de Jesus, pastor. Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Você está aí? Diga amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes, estamos aqui desde sexta-feira para a glória do nome do Senhor. Conheci pessoas maravilhosas neste lugar. Estou apaixonada por pastora Valéria, pastora Regiane, tantas amigas, Luana, que nos acompanhou para tantos lugares. Nossa, glória a Deus. Viemos eu e minha irmã, mas a minha família deixa um abraço, meu esposo, meu filho que estão lá no Rio. Nós somos cariocas, acho que dá para perceber, aleluia. Somos da cidade de São Gonçalo. Alguém aqui já teve em São Gonçalo? Que teve, glória a Deus aí, um ótimo destino turístico. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos meditar a partir do verso 9. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Enquanto você se localiza aí, eu quero te apresentar o meu livro, o primeiro de muitos. Um olhar para o devocional. Esse foi o segundo livro que eu lancei. O primeiro livro que eu lancei se chamava O Primeiro de Muitos. Hoje ele já não tem mais impresso, mas tem uma versão Kindle que você acha na Amazon. E esse foi o segundo livro que eu lancei. Eu lancei esse livro no ano passado. E esse livro foi uma ferramenta que Deus me deu através do lançamento desse livro. Ano passado nós fomos para Angola, eu e meu marido em missão. Então o lançamento nos proporcionou algo muito bom, porque nós somos missionários, fazemos parte de uma organização missionária chamada Paz para Todas as Nações. E através dessa organização a gente viaja para muitos lugares. E ano passado esse livro nos ajudou e nos abençoou. E esse livro nasceu de algo que as pessoas sempre compartilham comigo, sobre a dificuldade de ler e de ter uma vida devocional. E através dessa demanda que sempre chega até mim, o Senhor ministrou algo no meu coração, até porque o devocional literalmente me salvou, me resgatou. Inclusive aqui no final do livro eu conto um pouco do meu testemunho e falo sobre isso. Então aqui é um manual sobre como você ter uma vida constante de devocional, baseado na história de Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 7, diz que Moisés costumava construir uma tenda chamada Tenda do Encontro. E que todas as vezes que ele montava essa tenda, Deus ia. Lá no Rio acontece uma coisa interessante. A gente encontra um amigo e a gente fala, bora marcar um café. Ele fala, bora marcar. E nunca mais marca. Quem já viu isso? A gente fica nessa, bora marcar, não marca nunca. Mas com o Senhor é diferente. Quando a gente marca com Ele, Ele vem para a glória do nome dEle. Porque no coração dele sempre foi sermos amigos íntimos.
Então, através desse livro, você vai ter essa possibilidade de viver uma vida de devocional, de montar a sua tenda do encontro. E ao término eu estarei ali fora, junto com a minha irmã, e você pode adquirir, nos abençoar e abençoar também a sua vida e a sua casa. Amém? Quantos encontraram Apocalipse, capítulo 1? Nós vamos meditar do verso 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreve em um livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e o cabelo eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Aleluia! Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois destas. Até aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu te louvo pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra, que é viva e eficaz. A semente é perfeita, o semeador é fiel. Então prepare a terra para que a semente caia, ela dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. E o teu nome, somente o teu nome nessa noite seja glorificado. Essa é a minha oração e pedido. E se você crê, diga amém. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre como vale a pena ser amigo de Jesus. Nós servimos a Deus, nós o conhecemos, nós estamos aqui para adorá-lo, mas mais do que isso, vale muito a pena criar um elo de amizade com Jesus, viver com Ele momentos íntimos, momentos próximos, como a gente vive com íntimos amigos. Eu sei que na nossa vida a gente tem amizade por estações. Às vezes na escola, por exemplo, a gente tem aquele amigo que é nosso amigo fiel. Quem teve esse? Aquele que você passa a primeira série, a segunda, o segundo grau, e vocês são juntos, unidos, e é aquele amigo que você vai levar para a vida. Acaba o terceirão, cada um vai para um lado, segue uma profissão, casa, o outro vai viver outra coisa, e quando você vê, acaba se distanciando com o tempo. Então tem amizades que são temporais, como por exemplo amigos de emprego, amigos de empresa, aquele que a gente conhece, fica muito próximo porque tem trabalho, que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Mas quando aquele emprego acaba, a amizade também acaba. Então a verdade é que nós temos sim amizades temporárias, e tudo bem. Às vezes uma estação ou outra cabe a algumas pessoas, depois outras, tudo certo. Mas Jesus é amizade para a vida inteira. Ele tem interesse que você seja servo. Ele te deu talentos para que você sirva. Ele tem interesse que você seja filho do Pai. Ele abriu mão de ser o único gerado, o unigênito do Pai, para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos. Então Ele quer que você seja filho. Mas mais do que isso, Ele quer ter uma relação de amizade, porque a relação de amizade é aquela que a gente tem satisfação em estar junto. É
aquela que a gente sente até um certo nível de ciúme. Quem nunca abriu o Instagram, viu lá o teu amigo tomando café com outro amigo e fala: poxa, nem me chamou, quem já viu isso? Ou só acontece no Rio? Jesus nos convoca a um nível de amizade. E por que eu li Apocalipse? Porque quem escreveu Apocalipse foi João. E essa palavra tem queimado no meu coração. Eu tenho meditado muito nesse texto e na vida de João. João foi um dos 12 apóstolos de Cristo. A história dele, obviamente, não começa aqui na ilha de Patmos, porque quando ele escreve Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, idoso, com uma idade muito já avançada, cansado. Mas a amizade dele com Jesus começa na beira da praia. A Bíblia diz que um dia está Pedro, está Tiago, João, Zebedeu, pai de João, eles estão pescando, tentam pescar a noite inteira, não pesca nada. E de manhã, ao limpar as redes, quando eles estão botando o barco lá no lugar para ir embora para casa descansar, chega Jesus. A Bíblia diz que Jesus pede o barco deles emprestado, de Pedro especificamente, prega uma palavra e usa isso estrategicamente, porque não tinha uma estrutura como essa de som, então ele usa o mar para propagar o som, e ele prega essa palavra no barco, depois chama os pescadores e fala: vamos voltar para o alto mar. Volta para o alto mar com eles, e lá acontece a pesca que nós chamamos de maravilhosa. Jesus diz: lança a rede de novo, e o barco enche de peixe. Só que é interessante, eu costumo dizer muito isso, que para mim aquele momento não tem nada a ver com peixe, porque eles fazem uma pesca maravilhosa e largam o peixe para lá. Enche os barcos deles, enche os barcos dos vizinhos. Só que quando aquilo acontece, Pedro fica apavorado, fala: meu Deus, afaste de mim, tu é poderoso demais. E Jesus fala: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E naquele dia eles deixam os peixes lá. Pedro, Tiago, João começam a seguir Jesus. Então o amor de João, o relacionamento de João com Jesus, começa conhecendo o Jesus provedor, aquele que supriu uma necessidade depois de uma noite inteira sem nada. E talvez você tenha conhecido Jesus assim. Mesmo que você tenha crescido na igreja, eu acredito que em algum momento da tua história você teve uma conversão, um estalo. Quem viveu isso? Outros vieram de fora. Quem veio de fora foi resgatado, lavado, curado, salvo. Essa é a minha história. Vim com 15 anos, o Senhor me achou. Glória a Deus. E talvez eu e você tenhamos vindo porque Jesus foi o provedor na nossa vida, supriu uma falta. Só que o Deus que chama eles por conta do peixe começa a convidar para ter relacionamento, para ir mais perto. E João, Pedro, Tiago aceita o desafio, e eles começam a andar com Jesus, começam a se aproximar de Jesus. Só que Jesus não chama só eles 3, Jesus chama 12. Jesus convoca esses 12 para andar mais perto. Só que algo me chama a atenção. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um organograma de relacionamento. Como assim, Carmozina? Está na Bíblia. Com multidão, Jesus tinha misericórdia. A Bíblia diz que um dia Jesus olhou uma multidão grandona, sentiu misericórdia. Então ele alimentou a multidão com pão, ele alimentou a multidão com peixe, ele pregou para a multidão. Só que quando ele acabou de pregar, ele falou: podem ir, tchau. E a multidão foi embora. Jesus convocou 70 para perto, os 70 discípulos. Ele treinou os discípulos, pregou para os discípulos e enviou. Vai de 2 em 2, vão em cidades, vão trabalhar. Então a multidão ele comunica, a multidão ele alimenta, os 70 ele treina, os 70 ele prepara e envia, mas 12 ele convidou para andar perto. Os 12 iam com Jesus para tudo quanto é lugar. Só que desses 12, esses 3 escolheram ficar mais perto. Diga mais perto. Diga mais perto. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente precisa parar, fazer uma pausa e pensar em que grupo a gente está. Será que somos da multidão? Aqueles que vêm de vez em quando, ouvem uma palavra, pega um pão, pega um peixe e vai viver? Será que somos dos 70? Aqueles que trabalham muito, se dedicam muito? Ou será que somos dos 12? Os que andam perto, os que veem muitas coisas? Mas de verdade, nem da multidão, nem dos 70, nem dos 12.
existe um clamor no meu coração de fazer parte dos 3. Diga os 3. Diga mais forte, os 3, para eu saber que você está aqui. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João, que decidiram ser amigos de Jesus. Interessante que eles aceitam o desafio de andar muito perto e Jesus vai correspondendo. Eles começam a viver uma relação de profundidade e o chamado de Jesus começa. A gente sabe no casamento, né? Ali é onde Jesus transforma a água em vinho e eles começam a ver Jesus para além daquele que dá peixe. Irmãos, precisamos romper com a barreira do peixe. Às vezes nós estamos muito empenhados a servir Jesus porque sabemos que Ele pode multiplicar, mas a verdade é que naquele tempo não tinha refrigeração. Vocês estão com falta de refrigeração 2 dias. Eles tinham uma vida sem refrigeração. Então uma pesca maravilhosa, muito rápido, se tornava uma carga que tinha que ser jogada fora, perecível. E quantas vezes eu e você nos relacionamos com Jesus apenas pelo que é perecível? Mas nessa noite nós precisamos romper com a barreira da multidão, dos 70, até mesmo dos 12, ser próximo, mais perto, porque vale a pena ser amigo de Jesus. Vale a pena criar um relacionamento de amizade com Ele e ir mais perto. Então Jesus convoca Pedro, Tiago e João. E aí é interessante que João, ele aceita esse desafio e era tão claro na cabeça de João que ele era próximo de Jesus, que ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as 3 epístolas, ele escreve Apocalipse, e em vários trechos ele diz assim sobre ele: o discípulo amado. Gente, é muita autoestima. Quem era o discípulo amado? Era ele mesmo. Ele se descreve como um amado de Jesus, não tinha dúvida nenhuma do amor de Jesus. Às vezes a gente tem que cantar me ama, para se convencer de que Ele nos ama. João não tinha dúvida não, ele tinha certeza, Jesus me ama. E foi vivendo perto, foi vivendo cada vez mais perto. Dava furo, porque os amigos de Jesus de vez em quando também dá furo. Teve um dia que eles entraram numa cidade, o povo da cidade não recebeu eles muito bem não. Aí João vira para Jesus e fala assim: vamos orar para cair fogo do céu e morrer todo mundo. Quem já sentiu vontade de orar assim? Tu vigia, hein? Jesus te achando aí, ó. Aí Jesus fala: que isso, filhos do trovão? Acalma. Um dia a mãe de João e Tiago fala para Jesus assim: quando chegar no céu, bota cada um de um lado. Jesus fala: tá louca, mulher, o que tu tá me pedindo? Tem noção? Então mesmo dando alguns furos, o coração de João era um coração sincero por uma amizade com Jesus. E ele corresponde ao chamado de Jesus para ser próximo. Então ele começa a viver de fato uma vida de profundidade, de proximidade. E aí tem um dia que Jesus chega numa cidade, vem Jairo, um homem importante da sinagoga. Jairo vem e fala assim: minha filha está doente em casa. Jesus fala: vamos lá. Quando eles começam aí, a gente conhece muito bem essa história. Veio uma mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos, toca em Jesus, é curada, e aí cria um burburinho. Eu amo esse milagre, esse é um dos que eu mais amo, porque Jesus cura a mulher fazendo absolutamente nada, só estava em pé. A mulher vai e encosta, curada. Cria aquele burburinho. Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos: só todo mundo, está cheio. Jesus fala: não, teve um toque especial. Faz a mulher se apresentar, aquilo tarda a ida na casa de Jairo, e daqui a pouco a notícia: tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Preste atenção, a cura da mulher todo mundo viu, a multidão viu. Jesus trouxe à tona aquela cura e foi testemunho para todos, os 12 viram. Só que o que acontece depois, nem todo mundo vê. Logo em seguida Jesus fala assim: Jairo, crê somente, vão embora. Eles vão indo para a casa de Jairo. Chega lá, o povo está chorando, lamentando, morreu. Aí Jesus fala assim: ela não está morta, ela só dorme. O pessoal ri na cara de Jesus, gente corajosa, né? Aí Jesus fala: sai todo mundo, que agora eu vou fazer um milagre, e só vem comigo os amigos. Jesus sobe para o quarto da menina com o pai e a mãe dela, e chama Pedro, Tiago e João. Chega lá, a menina morta na cama. Jesus pega ela pela mão, diz Talita cumi, que significa ressuscita. Quem vê ressurreição é os amigos íntimos. São os amigos íntimos. Às
às vezes no nosso coração pulsa, queima, vê, mas nós andamos meio que de longe. Mas nessa noite, no poderoso nome de Jesus, eu te convido, fique perto, fique mais perto, vai ver coisas maravilhosas para a glória dele. Quem está lá, Pedro, Tiago e João, uma coisa é tu vê uma cura, outra coisa é tu vê uma ressurreição. Outro momento, está Jesus com os 12, Jesus fala assim, vamos subir um morro ali rapidinho, um monte. Aqui tem monte? Aonde, gente? Não viu um monte nesse lugar? Tudo plano. No Rio a gente anda assim. Jesus fala, vamos subir a montanha. Sobe. Jesus, Pedro, Tiago e João. Vamos só a gente. Só os íntimos. Chega lá em cima. Do nada, Jesus andando, sai da terra e entra em outra atmosfera, transfigurado. Eu fico doida com esse negócio. Aí a Bíblia diz que vem para o culto Elias e Moisés. Imagina a reuniãozinha íntima. O cara que abriu o mar, que fez fogo do céu descer, Jesus Cristo de Nazaré e os discípulos. Meu Deus! Eu queria muito estar lá. E a gente tem hora que fica assim, ai, hoje está quente. O Uber vai demorar, tô doida para ver um Netflix, quero ir embora. Para de loucura, fica perto, que você vai ver a glória dele, vai ver a revelação dele, vai ver quem ele é. Porque ele não se nega para os amigos. Aí tá lá João, Pedro fica doido, Pedro fala, vamos fazer tenda. Eu também falaria, vamos morar aqui. Te bota alguém para ministrar o louvor, fica aqui para sempre. Perto. Os amigos têm privilégios. Amigos têm privilégios. O problema é que a gente ora por coisas que não tem como a gente acessar, porque a gente não tem intimidade. Tem certas coisas que você só acessa se você tiver intimidade. Tem a ver com o dia a dia, com intimidade, com ele. E João quis corresponder à intimidade com Jesus. A Bíblia diz que num outro momento, isso numa situação um pouco mais difícil, no Getsemane, Jesus soa sangue. Chama João, Pedro, Tiago para vigiar com ele. Só os mais íntimos veem a vulnerabilidade. A Bíblia diz que eles vão lá, vigiam, dormem. Jesus fala, aguenta mais um pouco. Na ceia, gente, na ceia João tira muita onda. Jesus faz a última ceia, está lá o pão, o vinho. Na ceia de Jesus não teve cordeiro, o cordeiro era ele mesmo. Prepara o jantar, a Bíblia diz que João sentou do lado de Jesus. Do lado. Aí Jesus parte o pão, serve o vinho. Do nada Jesus solta uma bomba no jantar de família, de amigos. Jesus, alguém vai me trair, hein? A Bíblia diz que João chega no ombro de Jesus e fala quem? Quando chega no nível do segredinho é muita amizade. Aí Jesus fala, fica ligado, quem botar a mão no pão comigo. João era íntimo, era próximo. E a gente fala de Judas que vendeu, a gente fala de Pedro que negou, mas a verdade é que os outros, todos sumiram. Quem fica é João seguindo um pouco de longe. Na hora da crucificação, a Bíblia diz que João está de frente para Jesus. Jesus fala assim, Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Amigo próximo. João, ele quis andar com Jesus. O coração dele ansiou por isso. Jesus o convidou e ele correspondeu. Existe um termo que a gente usa e eu particularmente estou tentando tirar do meu vocabulário, mas é difícil porque já é mais do que comum. A gente ora assim, Senhor, visita fulano, visita ciclano. Deus nunca quis visitar ninguém, gente. Tu já reparou que visita, chega uma hora que tu quer que ela vá embora? Quem já viu isso? Você começa, né? Tá tarde. Poxa, né? Difícil. Se bem que os acrianos não tô achando que quer que a gente vá embora, não. Recebeu a gente muito bem. Era tanta comida que eu acho que eu vou precisar de mais um assento no avião. Mas a verdade é que Deus nunca quis nos visitar. Ele quer fazer morada e quer ser íntimo, amigo, amizade, proximidade. Sabe aquele amigo que quando acontece alguma coisa tu quer ligar para ele? Sabe aquele amigo que você manda 70 memes engraçados que só vocês entendem a piada? Quem tem esse amigo? Sabe aquele amigo que tu tem um grupo só vocês três, que um fala pro outro, não conta para ninguém não, e vocês conversam ali?
Jesus quer que você faça parte desse seleto grupo de 3 pessoas no grupo do WhatsApp. Às vezes a gente tem amizade com todo mundo. A gente quer ter amizade com um bom empresário, com alguém do network, alguém que tenha um sobrenome. Chega essa época assim, outubro, lá no Rio, a gente começa a fazer amizade com o pessoal que tem casa de praia. Quem já viu isso? Pessoal de Angra, a gente fala, ei, como é que tá? Mas fora de brincadeira, precisamos querer aprofundar a nossa amizade com Jesus, porque Ele não larga, Ele não falha. E aí, João vive essa amizade. Jesus morre, ressuscita, envia o Espírito, e a amizade não acaba. A Bíblia diz que um dia João, já cuidando da igreja de Jerusalém, junto com Pedro, eles passam na porta do templo chamada Formosa. Ali está um paralítico pedindo esmola. Fala para João, para Pedro, me dá alguma coisa. Eles correspondem com o quê? Com presença. Eles eram íntimos, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a cura que tantas vezes vimos. O nosso mestre curava com um toque, liberava uma palavra e tinha cura. Eu aprendi com ele, então levanta e anda. Quem anda com Jesus carrega a mesma coisa que Jesus carrega. O problema é que a gente quer ver Jesus, quer dar tchau e quer ir embora. Porque tem lugar que é meio estranho Jesus estar, né? Tem conversa que não faz sentido Jesus participar. E é aí que começa o problema, querido. Só que João continuou sendo fiel. E sabe o que acontece? Começa a vir os mártires. Estevão, o primeiro a ser apedrejado. A perseguição começa contra a igreja. E aí aqui a gente não tem mais esses relatos na Bíblia. Mas quando a gente vai para a história da igreja, a gente começa a ver que muitos começam a morrer. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Tiago, segundo mártir, morre crucificado em cruz. Paulo perde a cabeça. Os discípulos vão morrendo de maneira terrível. E João vai vendo os seus amigos próximos, os 12, morrer. Já viu Jesus morrer na cruz, ressuscitar, mas agora está vendo os seus amigos, o seu irmão Tiago, todo mundo morre. Só sobra João. A Bíblia diz que João fica velhinho e é enviado para a ilha de Patmos. Mas se a gente for pesquisar na história, João sofreu uma tentativa de martírio. Ele foi colocado num caldeirão de óleo quente, retirado. A história conta isso, não morreu. Se a banda do louvor quiser subir, pode ir subindo já. Ele não morre ali. E João fica na ilha de Patmos. E a história vai dizer, alguns teólogos vão afirmar, que João começa a ficar muito triste. Primeiro porque ele vê todo mundo morrer, mas também porque muitos vão afirmar que ele se sentia triste, porque ele se achava não digno de dar a vida pelo Senhor dele. Ele não entendia por que todo mundo já tinha ido e ele não. E ele fica lá. Só que Jesus é um amigo fiel. Jesus é um amigo que não nos abandona. Jesus é uma amizade que fica, que permanece, mesmo quando a gente perde tudo. Eu achei interessante porque o ministério de louvor ministrou aqui essa música, que tanto está fazendo sentido nessa estação. Porque nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém está, Jesus fica. Eu sou prova viva disso, queridos. Em 2013 eu passei por um momento muito difícil da minha vida, muito difícil. Em 2013, depois de um namoro de 4 anos, eu namorei por 4 anos. Depois de um namoro de 4 anos eu noivei e me casei. Eu me casei dia 16 de março de 2013. Meu casamento foi lindo. Com festa, com tudo aquilo que tinha direito. A minha igreja me apoiou, minha família. Minha família é muito festeira. Toda a minha família é bilíngue. Nós falamos português e gritando. Quem tem essa família? Você chega na esquina do meu condomínio, todo mundo já sabe que está lá em casa, pessoal. Eu me casei dia 13 de março, eu me casei dia 16 de março de 2013. E dia 19 de maio de 2013, o meu marido foi trabalhar, levou um tiro na cabeça e morreu. E eu fiquei viúva com 2 meses de casamento. Perdi minha casa, perdi tudo, achei que meu ministério tinha acabado. Só que interessante, eu conto muito disso aqui nesse livro. Interessante que só ficou, eu lembro que eu tive que me desfazer da minha casa 2 meses. E o Léo morre num domingo, a gente enterra ele na segunda, eu recebo o meu álbum de casamento na quarta.
E eu achei, minha vida está acabada. Mas olha que interessante, Jesus ficou. Jesus ficou. Quando a gente diz que perdeu tudo, a gente não perdeu tudo, porque Ele é o nosso tudo. Se Ele ficar, está tudo bem. O problema é que a gente acha que Ele é o Deus da festa, o Deus do domingo à noite, olhe lá. Não, Ele é o Deus que está contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com tudo, sem nada. Ele é teu amigo. E dias e mais dias de choro, hoje as pessoas brincam com a minha risada. Quanto tempo sem rir, mas Jesus estava lá. Jesus fica. E nos sustenta, e muda a história, e muda a estação. E João talvez tivesse achado que tudo tinha acabado, porque tem época na nossa vida que tudo acaba mesmo. Eu me lembro que quando eu fiquei viúva, eu tive que me desfazer da minha casa. Perdi meu marido, perdi minha empresa, que eu era cabeleireira. Eu não era teóloga, eu era cabeleireira, eu fui para teologia depois. Perdi tudo. Aí quando eu voltei a morar com minha mãe, eu levei meu cachorro. O nome do meu cachorro era Jacó, pastora, porque Jacó segurou o anjo. Cheguei na casa da minha mãe, o dono da casa da minha mãe falou assim: cachorro não pode ficar. Irmãos, até o cachorro foi embora. Tem época que tudo vai embora, tem época que tudo acaba, mas Jesus não vai. Se você for amigo dele, ele fica contigo até o fim. Até o fim. O problema é que a gente trata Jesus como conhecido. Tem dia que quer trocar várias ideias, tem dia que é aquele conhecido que tu passa atrás do poste para não dar boa noite. Quem já viu isso? Isso acontece no Rio. E João está achando que está abandonado na ilha de Patmos, mas não está não. Até que um dia ele está sentadinho lá, velhinho, tadinho. A Bíblia diz que ele ouve uma voz. Ah, meu Deus do céu. Eu fico muito doida com esse texto. Escreve. Toca no ombro dele. Quando ele vira, não é um homem fedendo a peixe na beira da praia. Quando ele vira, não é um homem suando sangue no Getsemane. Quando ele vira, não é um homem sangrando até a última gota no madeiro. Quando ele vira, é Jesus ressurreto. Oh, meu Deus! Amigo, tá achando que te deixei vivo para sofrer? Não, eu ainda tenho obra contigo. Escreve, sabe por quê? Você não tem nem noção. Todo mundo acha que você é velho, todo mundo acha que você não presta mais para nada, mas eu vou te dar revelações tão poderosas que vai ter uma igreja no Acre lendo o que você escreveu daqui a 2000 anos. Porque os meus amigos, eu revelo os meus segredos. Aleluia! Ser amigo de Jesus é muito bom. Jesus é um amigo que te convida para sair e paga a conta. Quem já viu esse? Tá rara a beça. Jesus é amigo fiel. E no fim da vida, Jesus visita João, ressurreto, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Jesus olha para Jesus, João olha para Jesus e fala: eu vou morrer. Jesus fala: tu não vai morrer não, sou teu amigo, levanta e escreve. Eu não abandono os meus. Na amizade com Jesus, quem corta o laço é a gente. Mas nessa noite eu quero te convidar: crie um relacionamento de ser próximo, porque Ele é teu amigo até o fim, até o fim, até o fim. A amizade com Jesus é até Ele dizer assim: entra, meu filho, vem para o gozo do meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. E João vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, e se relaciona com o Cristo ressurreto. De verdade, eu quero viver o que Jesus está fazendo na terra. Na era do network, onde temos amizades por likes, curtidas, interesses, portas que se abrem, porta que se fecha, eu quero te aconselhar nessa noite: seja amigo daquele que tem o nome sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Seja amigo daquele que tem a chave da morte e da vida. Seja amigo daquele que não nos separa em nada, como o apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada, nada e nem ninguém. Então o que nos separa do amor de Cristo Jesus? A gente, nossos pecados, nosso cansaço, nossa distração, nossa preguiça. Nessa noite, Jesus te convida a ser parte dos três. Não faça parte da multidão, não se contente com um Macfish. Pãozinho, peixinho, acabou.
Não se contente de ser dos 70, é muito bom trabalhar para Jesus, mas ele não quer empregado, não. Não se contente de ser um dos 12, é muito bom ser apóstolo, mas se a gente não anda perto, corre o risco de ter o coração corrompido, como o de Judas. Seja um dos 3. Vida de intimidade, que o primeiro pensamento do dia seja Ele, que o último suspiro do dia seja para dizer: obrigado, Jesus, agora eu vou dormir, mas eu te agradeço. Que toda canção que a gente cantar seja para Ele, que toda adoração seja para Ele, que a gratidão seja para Ele, que o louvor seja dele, porque a Ele a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Você pode ficar de pé no seu lugar. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti? Oh, sem ti. O que seria de mim sem ti, sem a tua presença, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? Quero fazer uma oração nessa noite antes de passar o microfone. Quero orar por todo mundo que nessa noite sentiu o coração pulsar e entende que precisa estreitar a amizade com Jesus. É o que eu quero. Eu quero viver mais perto. Se esse é o desejo do seu coração e se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui como um ato de fé. Eu quero orar contigo. Eu quero orar com você, não é por você não, é com você. Tá na hora, mais íntimo, mais perto, mais próximo. Vem mais perto, perto, perto dele, perto dele, perto dele, perto dele. Ele é o nosso Yahvé, ele é o nosso Rafá, ele é o nosso grande eu sou, ele é o poderoso Deus, olhos como chamas de fogo. A gente às vezes canta que o fogo nos olhos dele fez a gente se apaixonar. Se apaixone por Jesus nessa noite. Se apaixone mais por ele. Se apaixone por Cristo. A beleza do Pai revelada. Cristo. Cristo, a esperança em nós. A beleza do Pai. O nosso grande amor, o nosso amado. Diga: eu sou do meu amado e ele é meu. Do monte, Diga: eu sou do meu amado e ele é meu. da face me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender
verdade na nossa vida. Nos ajuda a subir esse monte que muitos desistiram. Calça os nossos pés com o evangelho da paz e nos ajuda a subir o monte que muitos desistiram e permanecer lá, Jesus. Eu não quero te conhecer de ouvir falar. Eu não quero te conhecer como uma canção decorada. Ah, Deus, abre os nossos olhos para te ver, Jesus. E que o Senhor seja a nossa maior saudade. Que o maior anseio do nosso coração seja te encontrar um dia. Que o evento mais importante e esperado da nossa vida não seja o nosso casamento, o dia que vamos gerar, o dia que vamos comprar o primeiro carro ou abrir a empresa, mas que o dia mais esperado da tua igreja seja o dia que vamos ver o Senhor vindo. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Que os nossos olhos estejam abertos para ver como quem tu és. Que todas as escamas possam caírem ao chão. Que a revelação clara de quem tu és nasça no nosso coração. Que a gente prossiga em te conhecer. Ah, Deus, para aqueles que têm muitos anos de igreja, que a gente não se contente com tudo que a gente já viu. Aumenta o nível. Tira a água dos lombos, dos ombros. Mas que a gente mergulhe em quem tu és. Que os teus olhos, como chamas de fogo, nos persiga. Que o teu amor, que é mais forte que a morte, nos alcance, nos encha. E que sejamos uns contigo. Que sejamos um contigo. Aumenta o nosso amor, aumenta a nossa sede, aumenta a nossa fome, Jesus. E que aonde a gente for, por onde a gente for, no mais alto monte ou no fundo do poço do abismo, não importa, o Senhor vai estar lá. Eu confio que o Senhor vai estar lá. Assim, Deus, como o Senhor esteve com os seus apóstolos, assim como o Senhor esteve com João na ilha de Pátimos, nós declaramos que confiamos que o Senhor está conosco. E nós declaramos, tu és bem-vindo na nossa vida. Diga para Jesus nessa hora, igreja, tu és bem-vindo na minha vida. Vem e toma o primeiro lugar. Vem e toma o primeiro lugar. Seja rei na nossa vida. Nós não servimos a Mamon. Nós não caímos aos pés de Jezabel. Nós somos dos reis, do Senhor dos senhores. Nós somos do príncipe da paz, do Yahvé. A tua igreja é do Alfa e do Ômega. Fique à vontade, Jesus. Fique à vontade, Jesus. Jesus. Ache os verdadeiros que o Senhor procura aqui. Ache os verdadeiros no Acre. Ache os verdadeiros no Rio. Ache os verdadeiros no Brasil. Ache os verdadeiros, Jesus. Nós declaramos, nós somos teus. Nós somos teus. Diga, eu sou teu. Diga, eu sou teu. Diga, Yeshua, eu sou teu. Diga, Yeshua, eu sou teu. Nós somos teus, Jesus. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Ficaremos até que o Senhor venha. Permaneceremos até que o Senhor venha. Ficaremos até que o Senhor venha. Não tem vento que vai nos tirar. Nós ficaremos até que o Senhor venha. Nós te esperamos na ilha de Pátimos, velhos, cansados. Mas te esperamos, Jesus. Te esperamos, Jesus. Aleluia. Levanta sua mão bem alto. Que o Senhor Jesus te leve em paz, em segurança. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que essa seja não uma semana normal, mas que seja a melhor semana da tua vida. Em nome de Jesus, vai em paz. Que Deus te abençoe.